Derivadas parciais, regra da cadeia. Para a utilização da regra da cadeia, nós usamos o seguinte esquema. Nós montamos a árvore de derivadas, nomeamos todas as derivadas, isso é, colocamos dx, dy, dz, dt, pintamos o caminho e somamos os caminhos. Vamos dar um exemplo. Composição da árvore de derivadas. Eu tenho uma função z dependente de duas variáveis. Entretanto, essas variáveis estão dependendo de outras também. Observe o esquema. Então, o z depende de x, por sua vez o x depende de t. O z depende de y, que por sua vez depende de t e de u. Nesse caso, quando a função está ligada a mais de uma variável, nós usamos esse novo símbolo. O d entortadinho, dz, dx, né? Como o x ali está dependendo de uma variável só, é o tradicional, o símbolo tradicional é o d normal. Observe bem a utilização da simbologia na árvore. Vamos supor que eu queira calcular a derivada de z em relação a t. Então, é o mesmo esquema anterior, só que o z vai chegar no t. Tanto do lado do x quanto do lado do y. Observe a fórmula embaixo, que vai sendo montada. Quando as variáveis estão numa mesma linha, então elas são multiplicadas. Agora eu vou mudar de linha, então eu vou somar. Observa que a trajetória do y para o u foi cancelada, porque não queremos derivar z em relação a u, e sim z em relação a t. Então, eu não vou usar isso aqui. Então, nós ficamos com dz dt, dz dx vezes dx dt, mais dz dy vezes dy dt. Essa é a equação, é a regra da cadeia. Aqui eu tenho um exemplo. Então, z está ligado a x e y, x até o quadrado e y até a terceira. Então, seguindo a árvore traçada anteriormente, nós vamos realizar as derivadas, né? Cada uma delas. Então, dz dx, analisando a regra do tombo. Então, 2x, y, porque y está multiplicando x. dz dy, então, eu conservo o x, o y vai sumir, né? Porque regra do tombo, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora, derivando t em relação a x, eu teria 2t's. E aqui, regra do tombo, dy dt, 3t ao quadrado, sempre tirando 1 aqui do expoente. Vamos colocar tudo isso na equação, na regra da cadeia. dz dt, então, dz dx, 2xy. dx dt, 2t. dz dy, x ao quadrado. E dy dt, 3t. Como nós temos uma função ligada a muitas variáveis, eu vou substituir o valor de x t ao quadrado, o valor de y t ao cubo e deixar tudo numa variável só. Feita essa substituição, agora nós vamos fazer o cálculo. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, que é o caso do t, conserva a base, soma os expoentes.
2, 5 mais 1, 6. 2 vezes 2, 4. Potência de potência. 2 vezes 2, 4. Com mais 2 aqui, 6. 3t à sexta. Numa expressão numérica, quando as variáveis são exatamente iguais, mesmo expoente, eu posso somar os coeficientes numéricos. 4 mais 3, 7t à sexta. E essa, então, é a derivada de z em relação a t. Aqui eu tenho um outro exemplo. Vocês podem fazer e ir conferindo paulatinamente. Observe a simbologia. Veja se montou a árvore corretamente. E calcule agora cada derivada parcial. Montando a fórmula direitinho, regra da cadeia, né? Aplicando a propriedade distributiva. Substituindo os valores de x e y. Resolvendo. Se houver termos semelhantes, somamos os coeficientes numéricos. Outro exemplo para você treinar. Construa a árvore. Ó, observe que aqui é normal, tá? Foi erro aqui de escrita. Derivando cada uma substituindo na fórmula, aplicando a propriedade distributiva e arrumando. Confira direitinho, veja se você acertou. Se acertou, parabéns. Agora você vai ficar com raiva de mim. Eu também fiquei com raiva quando eu aprendi isso. Tem um jeito bem mais fácil de fazer sem utilização da regra da cadeia. O que a gente faz? Nós substituímos logo no começo os valores de x e y na função z. Então, aqui eu tenho a função z. Eu vou já substituir em lugar de x 2t e no lugar de y t ao quadrado, tá? Então, nós vamos ficar com a seguinte resolução. 2t ao quadrado vezes t ao quadrado, que é o valor de y, 2 vezes 2t vezes t ao quadrado. Resolva isso aqui. Então, distributiva da potenciação, né? Eu tenho aqui, ó, 4t ao quadrado com mais t ao quadrado, t à quarta. 2 vezes 2, 4, t à primeira. T na segunda, t na terceira. Agora eu derivo. Regra do tombo. 4 vezes 4, 16, t à terceira. 3 vezes 4, t ao quadrado. Observa bem que deu a mesmíssima coisa do exercício anterior.
Ao invés de usar a regra da cadeia, você pode utilizar esse artifício também, tá? Gente, fica com Deus. Até a próxima. Beijão.